Olá, eu sou a professora Suzana Luz e nós vamos dar início ao nosso curso de redação para o Enem. As pessoas me perguntam qual que é a diferença entre redação para concurso, redação para vestibular, redação para o Enem. É porque o MEC, ele estabeleceu uma estrutura especial de redação em que o aluno tem que cumprir algumas normas, alguns requisitos. E é sobre esses requisitos que nós vamos falar durante esse curso. A nossa primeira aula, ela trata do estabelecimento de tese. O que é uma tese? Vamos entender. Na verdade, nós defendemos teses a todos os momentos da nossa vida, quando nós estamos frente a uma pessoa, frente a um grupo, frente a um bate-papo na internet, quando a gente quer se manifestar sobre um determinado tema. Vamos pensar assim, nós temos aí na apostila, vocês podem perceber, nosso primeiro texto, ele vai falar a respeito da questão da fronteira da Venezuela. Ora, um juiz federal determinou que enquanto o Brasil não tivesse uma situação que pudesse realmente receber os venezuelanos, a fronteira deveria ser fechada. Bom, frente a essa situação, você tem que pensar assim, eu sou favorável ou eu sou contrário à decisão do juiz? Sim ou não? Isso ainda não é sua tese. É apenas a sua postura frente a uma determinada situação. Agora, quando você disser por que você é favorável à decisão dele ou por que você é contrário à decisão dele, aí você estará estabelecendo uma tese. Então, situação número 1, vamos supor assim, sou favorável à decisão do juiz. Por quê? Porque não adianta realmente você tirar aquelas pessoas de uma situação precária e trazê-las para uma situação mais precária ainda. Então, se o governo brasileiro decide que vai acolher essas pessoas, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar um campo para esses refugiados, em que eles tenham cama, em que eles tenham banheiro, em que eles tenham atendimento médico, em que aquelas crianças que estão ali refugiadas possam ter escola, né? Esse seria o mínimo que nós esperaríamos como uma forma de acolhimento. É o que a gente vê, por exemplo, é o que a gente vê, por exemplo, já estou argumentando, daqui a pouquinho nós vamos falar na aula 2 sobre os recursos argumentativos, eu me posiciono, eu estabeleço uma tese e eu começo um percurso argumentativo, né? Então, por exemplo, lá na Itália, os refugiados são recebidos nesses lugares, né? Um campo de refugiados, em que eles possam ter comida, em que eles possam ser encaminhados para o trabalho. Então, eu comparo o Brasil com outro país, eu menciono outro país para concordar com o juiz e a minha tese é a mesma que a dele. Enquanto não houver um atendimento satisfatório por parte dos brasileiros, não é para receber mais venezuelanos. Ok? Essa é uma tese com os seus referentes recursos argumentativos, respectivos recursos argumentativos. Agora pensemos por um outro lado. Não, sou contrário, discordo data vênia, né? Com todo respeito, discordo do magistrado. Por quê? Aí vem sua tese. Porque lá na Venezuela não é apenas eles estão vivendo precariamente, eles estão correndo risco. Existe uma truculência, existe um caos que vai além de apenas estar passando fome. Então eu tenho que socorrer, sim, é uma ajuda humanitária que o Brasil não pode se negar a oferecer. Por quê? Porque já oferecemos essa ajuda para outros povos, já oferecemos essa ajuda mesmo que precária, não é? Então, você pode fazer um resgate histórico das vezes que o Brasil ajudou, das vezes que o Brasil foi eventualmente ajudado, ok? Então, para todo o assunto, você vai ter uma posição. Sou favorável ou sou contrário? Texto número 2, ele fala sobre a questão das esmolas. Ora, o texto aí, ele usa um recurso muito interessante, que é o recurso da contra-argumentação. Então, a pessoa começa dizendo assim, olha, ao contrário do que alguns pregam, a esmola não é algo positivo para aquela pessoa que sai por aí pedindo.
Na verdade, olha, agora o texto entra com um argumento. Na verdade, o certo seria tirar a pessoa dessa situação que ela vive, em que ela é obrigada a pedir esmola, de tal forma que a esmola fosse desnecessária. Para tanto, o texto argumenta, né, ONGs, grupos sem finalidade política ou religiosa, deveriam atuar sobre essas pessoas, em relação a essas pessoas, oferecendo-lhes garantias reais de uma boa sobrevivência. Isso é o que está escrito no texto. Então vamos lá. Eu concordo ou eu discordo do que está no texto? Ah, eu concordo com o que está no texto. Muito bem. Sobre qual argumento? A sua tese vai ser sustentada de que forma? Ah, eu concordo porque nem sempre eu que vou dar a esmola estou numa situação de tanto engajamento, de tanto, vamos dizer assim, vamos pensar, fazendo parte de um grupo que eu possa realmente oferecer uma condição de vida digna para aquela pessoa. Mas momentaneamente eu posso oferecer um dinheiro que ela vai poder comer um almoço, vai poder comprar um leite, vai poder pontualmente se safar de uma situação que não dá para esperar. A fome a gente não espera, né? Então, vamos supor que você fosse trabalhar por esse lado do concordo, você teria que reforçar a ideia de que aquela esmola pontual é sim importante, ok? E juntar aí argumentos para isso. Ah, eu posso pensar lá nos Meninos do Trapiche, da obra do Jorge Amado, posso fazer essas intertextualidades, aí você já vai estar no percurso argumentativo. Mas primeiro, o primeiro passo é você estabelecer qual é a sua tese. Nesse mesmo tema, vamos supor que eu queira dizer assim, não, espera um pouquinho. A pessoa que escreveu esse texto aqui está repleta de razão, né? Não adianta eu fazer um atendimento pontual. Se eu sei que naquele local tem uma pessoa que sempre pede esmola, nós temos que dar uma ajuda mais ampla para essa pessoa, né? Levá-la à prefeitura, que oferece um serviço social, exigir que algo seja feito com aquela pessoa, né? Que essa assistência social lhe procure um lugar para viver, um lugar para trabalhar, lhe dê dignidade, lhe dê oportunidade de regularmente ter refeições, lhe dê oportunidade de regularmente poder tomar um banho, tá bem? Então, o principal no seu texto é você estabelecer uma tese e poder defendê-la. Então, eu sempre falo assim para os meus alunos, olha, quando você convive só com pessoas com as quais você concorda e elas concordam com você, é muito mais difícil você exercitar o estabelecimento de uma tese. Por que isso? Ora, porque você concorda, a pessoa concorda, você nunca tem um momento que você pode realmente refutar, que você pode realmente contra-argumentar. Então, o que é muito interessante? Que você conviva com pessoas que discordem de você e que vocês possam partir para um debate amplo, um debate interessante, sem ofensas. Eu vou contar uma situação interessante que aconteceu comigo, com a minha família, para vocês terem ideia, né? Então, a gente estava numa viagem internacional e no retorno houve um atraso de 2h30. E nesse tempo eu já tirei ali, deitei assim, encostei para tirar um cochilo, meu filho pegou um livro para ler e meu marido e minha filha começaram a debater sobre política. Naquela época nós estávamos ainda numa efervescência de uma grande polarização aqui no Brasil, devido às eleições presidenciais. E eu sei que eu abri o olho depois de meia hora, eles estavam debatendo e daqui a pouco eu abri o olho de novo, aí eu percebi que tinha espectadores. Em especial um senhor que estava sentado também com a sua família no mesmo voo, iria no mesmo voo que a gente, também estava ali sofrendo as consequências do atraso, né? E eu sei que num dado momento eu sentei assim, dei uma acordada e aí ele pegou e falou, olha, parabéns para vocês, isso aqui está melhor que Globo News. Porque os dois estavam ali num debate, um fala, outro rebate e tal. E para isso a gente não precisa perder nem o humor, nem o respeito. Nós temos que confrontar as ideias e tirar o que há de melhor entre elas. No seu texto você tem que escolher uma postura e levar essa postura até o final dele. Senão você vai incorrer
naquilo que a gente chama de incoerência intratextual. Ora, o que é a incoerência intratextual? Se o aluno propôs defender uma tese lá na sua introdução, ele tem que levar essa tese até o final do texto. Ele não pode continuar e daqui a pouco ele muda de ideia e conclui, usa uma conclusão, um percurso argumentativo diferente daquele que ele começou. Então, se você vai se posicionar, não, tem que fechar a fronteira da Venezuela até que não haja condições humanitárias do Brasil receber venezuelanos, você vai ter que levar essa ideia até o final. Você não pode mudar de ideia lá, uma altura do texto, tá bem? Mesma coisa das esmolas. Se você vai dizer, não pode dar esmola, não pode dar esmola do começo ao fim do texto. Senão você acaba realmente recaindo em incoerências. Vocês entenderam, então? Eu sei que muitas vezes é difícil para um aluno pouco leitor, um aluno que ainda não soube se posicionar sobre alguns assuntos, poder levantar uma tese. Mas aí que tá, o curso de redação vai te ajudar exatamente nisso. Nós vamos daqui a pouco falar sobre o nosso tema de redação e eu vou orientar vocês melhor nesse sentido. No sentido de frente a um tema, podermos realmente estabelecer uma tese interessante.